Deuteronômio capítulo 21, essa é a porção semanal Kitetse, é a porção de número 49. Devarim 28, versículo 10. Quando saíres, a Torá capa azul da editora Sefer é página 566, tá? No versículo 10, quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e os entregar o eterno teu Deus em tuas mãos, e deles levares cativos. Vou ficar só com esse versículo, que eu quero comentar com vocês sobre a guerra. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um colega cristão. Naquele tempo ainda, nós não conhecíamos o judaísmo Bnei Noach. Então nós éramos pastores, né? Eu era o pastor da igreja e estávamos acostumados com a tradição cristã. E um assunto falando sobre Israel, parece que era uma notícia que tinha dado na televisão que Israel tinha entrado em guerra, né? Aí a pessoa, cristão também, tá? Da igreja, aí disse assim, também esse povo, falando de Israel, também este povo adora entrar numa guerra. Tá? Eu não sei se você lá no passado, porque no tempo de escola normal lá, que a gente estudava lá, história geral, por exemplo. Geralmente as pessoas não gostavam da disciplina de história, né? Eu não sei você, mas dependia muito do professor. Quando o professor era bom, as pessoas curtiam mais a história. E a gente acostumou a estudar a história de muitos povos, mas a gente não estudou na escola, essa escola normal, convencional. Hoje é o quê? 9º ano, né? Como é que chama aí o que é o colegial hoje? Ensino fundamental? O fundamental é o outro. Ensino médio. É o ensino médio. Hoje tem o nome de ensino médio. Lá na minha época era 1º, 2º e 3º ano do colegial. Não é isso que vocês lembram? Tá? Então, e depois vinha faculdade. Então, hoje do 1º ao 9º ano, é a formação lá do início da escolinha até a 8ª série. Né? E aí vem o ensino médio. 1, 2, 3, e aí você encerra, muitos param aí, e quem quiser segue para a universidade. Então, nesse estudo de escola convencional, você tem a disciplina História do Brasil, História Geral. E em História Geral, o que foi que você aprendeu sobre essas histórias que a Bíblia conta? Praticamente nada. Muitas coisas você viu como história, mas em nenhum momento foi remetido como um livro, uma bibliografia, como sendo a Bíblia, tá? O que acontece a partir desse período de tempo? A gente fica sem uma referência de história. Só que história faz parte do teu ser. A história, se você não tiver vinculado à história, você fica sem referência. Por exemplo, a tua história de criança, a tua história dos teus pais, a história familiar, o vínculo que você teve na escolinha que você estudou lá atrás. Sem que você perceba,
A história que vai seguindo você, que vai caminhando com você, ela também vai te moldando, tá? E há uma palavrinha que ela significa assim: você faz a história, mas a história também faz você. Isso aí se chama dialética. Essa palavra quer dizer isso, que você influencia e é influenciado. Então, a história influencia você, mas você também faz a história. Agora, quando as pessoas vão vivendo os tempos na vida que ela vai passando, sem perceber, ela está sendo moldada pela história pregressa dos seus antepassados, tá? E há um termo que é estudado tanto pela parte considerada não religiosa. Quer ver um exemplo? Tem-se em terapia conhecido como vidas passadas, terapia de vidas passadas. Se está falando vidas passadas, o que é que vai comentar? Aquelas coisas que influenciaram você gerações passadas, tá? Sem entrar em detalhe o que significa, porque não é o momento aqui. Outro tipo de história. A história religiosa, por exemplo, da tua família, ela influencia a pessoa. A história, já tinha dito sobre os teus antepassados. A história que você vive no teu presente e que você não tem noção, e nem a criança está tendo noção ali, que você está influenciando o teu filho ou filha. E lá no passado, o que é o teu presente hoje, para essa criança, lá no futuro, esse vai ser o passado. O teu presente vai ser o passado dela. E ela vai pensar, o que você fez, o que você compreendeu naquela época, que pode ter favorecido a vida dela, agora não criança mais, não adolescente mais, mas um adulto. O que favoreceu, o que prejudicou. Então você perceba que conhecer a história geral, e do geral você parte também para a sua própria história, você vai ter noção, se prestar atenção nisso, o que é que tem sido a tua vida. Aquelas pessoas, amigos que você teve no passado, por exemplo, ou agora no presente, será que você nunca ouviu um amigo seu reclamar de alguma coisa e dizer que está aborrecido, triste, que não sabe por que ele existe, por que ele deve viver, por que ele deve continuar vivendo, qual o sentido da vida? Ele vai falar, minha vida é sem sal, sem açúcar, não acontece nada, eu não sei o rumo da minha vida, estou perdido. Isso você escuta tanto dentro de uma congregação judaica, tanto dentro de uma congregação cristã, tanto dentro de uma congregação católica, ou seja, esse tipo de coisa pertence ao homem. Lá no passado, tinha um filme, eu não lembro da história do filme, mas eu lembro do título, e eles, quem é mais velho aí vai poder me lembrar. Gypsy, vocês lembram desse nome, Gypsy, em busca de si mesmo? Ou à procura de si mesmo? Depois, passado anos, um terapeuta americano chamado Rollo May, ele escreveu um livro na área da psicologia, também com esse nome, O Homem em Busca de Si. Linhas diversas da psicologia, ela vai trabalhar essa questão de você ficar sincronizado com o teu eu, ou seja, com o teu passado.
E uma linha da psicologia do Jung, por exemplo, ela vai dizer que você deve aprender a pegar o inconsciente, ou seja, aquelas coisas que afetaram você, ou você não percebeu, ou elas foram conflitivas demais, e elas foram para um departamento dentro de você, que tanto ele quanto Freud vão chamar de inconsciente. O Jung dá um passo à frente e vai falar sobre o inconsciente coletivo. E aí vem algo mais para o lado de fora que vai mostrar que você influencia a sociedade, mas principalmente a sociedade influencia você. E aqui entra um monte de outras coisas que também não vem o caso. Parece que eu saí do tema de história, mas na verdade isso também ainda é tema de história, da tua história, daquilo que ofendeu você e como isso marcou você. Lá no livro de Kabbalah, sobre o Sefer Yetzirah, eu só vou trazer uma lembrança. Eu não lembro como está escrito direito ali, mas é só aqui uma analogia que eu estou fazendo, por isso eu não preciso lembrar direito o que está lá no Sefer Yetzirah. Mas é dito sobre a tinta que escreve na folha em branco. Quando você olha a tua folha aí, ou o caderno que você escreveu durante muito tempo de escola, é o branco que é importante, ou como é que chama lá? O grafite do lápis. O que é que de fato escreveu? É o preto no branco ou é o branco no preto? Você vai falar, a zebra é o branco com risco preto ou é um risco preto no branco? Tá? Não é pegadinha. Isso aqui é justamente a forma de mostrar que um afeta o outro. Então, quando você olha para a Torá escrita em hebraico, você vai perceber, ou seja, os estudiosos de Torá, os sábios da Torá, eles vão considerar inclusive aquele espaço em branco que tem entre uma palavra e outra. Para o povo, de uma forma normal, aquilo é passar batido. Você vai ler, olha, na tua Torá aí, a tua página da esquerda está escrito em português, correto? Mas a tua página da direita está escrito em hebraico. Aí você fala, bom, eu não sei hebraico nenhum. Ok, mas você está vendo aí essa primeira palavra na página 566, a primeira lá em cima. Vamos contar aqui quanto tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 caracteres, ok? Aí vem um espaço, que a gente está acostumado com espaço, que separa palavra de palavra. Esse espaço não é desse espaço que eu estou falando. Mas há palavras em que na própria palavra há um espaço em branco, como tem vários espaços brancos aqui. No brasileiro, você percebe que do 14, se pular para o 15, tem um espaço. Do que? Do 14? Você termina de ler o 14, antes de você começar o 15, olha o espaço que tem aí. Ah, sim. Eu não tinha olhado para cá. Aí você vai perguntar, por que aconteceu isso? Isso tem uma explicação, tá? Mas não é dela que eu vou falar, porque eu nem fui pesquisar um modo para falar para você, tá? Mas obrigado aí pela lembrança. Esse espaço que tem aqui não é diagramação. Não é erro editorial, não é erro da gráfica. Isso daqui está respeitando a forma como está lá
no original que eles pegaram o hebraico. Por que que isso é importante? Porque nós estamos acostumados, quando a gente escreve, a gente não dá atenção na parte em branco. Você pega lá o papel, né? Tá lá igual isso daqui, ó, um papel em branco. Mas se você pega a tua caneta ou o teu lápis e começa a escrever aqui, depois você vai continuar ignorando o branco e vai prestar atenção só onde você escreveu. Mas na verdade, não é esse branco, ele não é desconsiderado. Isso desde a criação do mundo. Por isso que o Sefer Yetzirah, ele está chamando a atenção para esse tipo de situação. Quando você pega a tinta e você escreve no branco. Então, o que acontece aqui numa folha? É importante para o estudo, tanto aquilo que está gravado e o fundo. Porque se não tem esse fundo, não tem como você também gravar ou fazer a leitura daquilo que foi gravado. Você vai pensar assim, nossa, mas isso é uma coisa que não serve para nada. Engano seu. É aqui que começa a revelação das coisas. Tanto isso, partindo para o lado normal, é importante, que costumam dizer que você na escola ensinava isso, eu lembro, que falava que a pessoa é uma tábua rasa. Ou seja, que a tua vida ela não é nada se você não começar a escrever nessa tábua. Um outro modo de falar a mesma coisa é que você tem uma tela de um quadro, aquele quadro branco, a tela branca, e você tem palheta que chama de tinta lá. É aquela madeira lá que tem as mostras de tinta e você tem um pincel. Então você vai molhar lá e vai pintar o teu quadro. Quem é responsável pela tua vida? É você. Porque se você permite que a tua mente pense somente o lado ruim, você está fazendo o teu desenho nesse quadro como coisas ruins. Como que as pessoas vão enxergar? Ela vai enxergar o pintor que escreveu? Não, ela vai enxergar a obra. Tem uma cena de um filme que eu achei muito bonita, não lembro que série que é, uma série antiga. E eles, três pessoas faziam viagem no tempo. E eles estavam acompanhados do Van Gogh. Só que lá, nessa companhia do Van Gogh, eles perceberam o quanto esse homem, que é aclamado no tempo atual, dos seus quadros, né? Percebiam nele que ele não via nada de bom nele. E aí um deles tiveram uma ideia muito boa. Um deles lá deu essa ideia. Vamos lá para o tempo, lá do futuro, e vamos levá-lo numa exposição de quadros dele, do próprio Van Gogh. E aí ele vai ver como foi que ele marcou a história, como foi que ele escreveu. E aí eles eram amigos de um homem lá que era o diretor desse, vamos chamar de museu, tá? Tem um nome próprio. E é Pinacoteca, né? E aí, quando eles estão lá dentro, eles chamaram o cara especialista eu falei Van Gogh, né? Será que é ele mesmo? Acho que é ele mesmo. E aí aquele homem, ele está diante de um quadro aí, e o Van Gogh com esses três. Só que o cara não conheceu que aquele ali era o Van Gogh, porque inclusive ele ficou assim meio de costas e tal. E o rapaz conversando com ele falou, olha, o que você acha do Van Gogh? Aí na hora que ele começa a descrever
ele fala que foi o maior homem da história que ele percebeu como existente. E aí o jeito que ele fala, ele falou da vida daquele homem, da obra dele, de como ele conseguiu passar o sentimento para a tela de uma forma tão maravilhosa que o próprio Van Gogh, que era o autor daquilo ali, ouvindo aquelas palavras, ele ficou assim, extasiado. Você imagina se fosse possível você chegar num lugar e alguém estivesse falando sobre a tua vida? A igreja cristã, por exemplo, em muitos ou muitas de suas pregações, elas levavam ou levaram muitas pessoas a pensarem naquele tempo do futuro, quando a vida dela, ou seja, ela morreu, ela vai estar diante de um julgamento, né? Nós que fomos da igreja evangélica, isso aí eu acho que você deve lembrar, que quando fala do tal julgamento, que vai aparecer como uma tela lá, e você ali no meio de todo mundo, você vai perceber o teu julgamento, ali não vai ser escondido nada, você vai passar muita vergonha das coisas que você fez e ninguém viu. O tanto que você fez de errado e também fez de bom, que tudo vai aparecer ali. Só que isso já é uma tensão, né? Então eu não quero usar este exemplo, mas eu quero partir desse exemplo para você pensar. Imagine você chegando num lugar e ninguém te conhece, mas a pessoa está falando sobre você, né? Aí você para ali do lado e está ouvindo, aquelas pessoas começam a falar coisas de você, que você fez e que mudou o jeito dela viver. Aí você para pensar assim, mas quando foi que eu fiz isso? Tem um texto do Novo Testamento que ele é redesenhado naquele filme de nome O Quarto Sábio. Não sei se vocês lembram dessa história, mas num dado momento, que a história de uma forma geral, o quarto sábio é o quê? O início lá do evangelho é falado quando Jesus nasce, criança, é dito sobre 3 reis magos, lembram disso? E que vão presentear o rei nascido, tá? Isso é uma história que a gente escuta desde criança, tá? Tá no Novo Testamento, quem foi de igreja ou é de igreja evangélica, ou passou pela igreja, ou leu determinadas coisas, ou assistiu esse filme, então conhece essa história. Por isso é chamado o quarto sábio. Este iria encontrar com aqueles 3. Mas aí, ele está levando o presente dele lá em dinheiro, em coisas, ele vai ficando para trás. Porque ele vai passando no meio dos povos, ele não era capaz de deixar para trás aqueles que precisavam de ajuda. E com isso, o tempo foi passando. E todo o dinheiro que ele estava levando para apresentar lá como oferta, ele acabou gastando tudo com essas pessoas que ele foi ajudando à beira desse caminho de tempo. E passaram-se aí bastante tempo, tá? Quando ele consegue chegar em Jerusalém, ele chegou na parte de que Jesus, segundo o Testamento, tinha ressuscitado, morreu lá na cruz. Ou seja, se você pensar bem, falar, Jesus morreu com 33 anos, tá? Na história. Se você corrigir o tempo da história, então é falado 30 anos. Se ele saiu um pouquinho antes disso, para chegar, porque era tudo a pé, né? Para chegar lá naquele tempo, para conhecer o bebezinho, ele ficou aí pelo caminho mais de 20 anos. Entendeu? E quando ele chega em Jerusalém, ele está triste, por quê? Porque a ideia dele era chegar lá
para conhecer. Ou seja, ele foi até o final, mesmo sabendo que não ia encontrar mais nada, porque o bebê cresceu. E aí ele está parado olhando, aí falaram daquela pessoa que morreu. Aí tem um texto nessa passagem que foi dito assim: quando estive sede, me deste de beber. Quando senti frio, me deste roupa para vestir. E tem mais um, quem lembra desse texto aí? Gente, tem mais de 10 anos que eu não leio o Novo Testamento. O que eu faço aqui é lembrar algumas coisas de cabeça. Então ele fala: a sede, são essas três: a sede, a roupa e a fome. E aí um dos discípulos fala assim: mas mestre, quando foi que nós fizemos isso para você? Aí ele disse assim: quando você socorre um pequenininho, você fez para mim. Quando você faz tal coisa, você fez por mim. Tá? E aí esse homem, o tal quarto sábio, já contei o filme todo. Me perdoem. Então quando ele está ali parado, olhando assim, no filme, no caso, chega Jesus, né? Para ele. E fala com ele desse versículo. Se não me falha a memória, ele cita esse versículo. E o carinha lá estava até sem entender, porque ele achando que ele não cumpriu a missão dele, mas na verdade, o que ele pintou na tela em branco sobre a vida dele, ele pintou uma verdade. E isso que eu estou falando que Jesus falou nessa questão, não é que é verdade porque Jesus falou, porque esse é um tema que a Torá, que o Velho Testamento, que a história, tanto a história do Velho Testamento, né, o Tanar, ou se preferir a Torá englobando tudo, ou se você preferir a história por onde você vai passando e vai construindo ideias dentro de você, você passa pela vida achando que você é um perdedor. E de repente você vai perceber pela instrução, porque Torá não significa apenas lei. Na verdade, foram os cristãos que codificaram aí para trazer um peso, para dizer que o judeu ele serve o peso da lei. Mas na verdade, Torá significa instrução, ou seja, aquilo que te educa. E aí você vai perceber que Deus, aí eu posso abrir um parênteses aqui, uma pessoa conversando comigo essa semana de agora, ele vive me provocando, né, porque ele era da nossa igreja aqui, então sempre que ele me chama de Rabino, Rabino, mas só brincando mesmo, né? Rabino, o Rabino gordinho, ele fala. Mas pelo menos eu continuo bonito. Eu falo para ele. Então, ele diz assim, para me provocar. Aí ele puxa a história sobre o órfão, a viúva, e qual é o terceiro? Me ajuda aí a lembrar. As três coisas que Deus sempre fala, que para a mulher viúva e o pobre, o órfão e o pobre, esses três, né? Não, estrangeiro também, mas como tríade, que sempre está junto falando, esses três. É a viúva, que não tinha como se sustentar, o pobre, que não tem como se sustentar, e os órfãos, que também não tem como se sustentar. Então, quem é que cuida deles? Deus. Só que essa palavra, ela ficou conhecida por causa de Jesus. Como o mundo tem milhões de cristãos, então essa palavra ela é divulgada. Só que as pessoas guardam dentro delas essa palavra como sendo declarada por Jesus.
Aí ele foi me provocar falando, olha, como diz Jesus assim, assim. Eu falei, como diz Jesus, somente não. Porque Deus, ele trabalha esse tema no Novo Testamento todinho. Isso aqui é clássico. Ele falou, ah, é? Ele falou, você não estudou teologia, não? Como é que você não sabe disso? Aí eu fui provocar, né? Mas, então, aí eu comecei lá atrás dizendo que uma pessoa me disse, esse povinho, ou seja, o Israel de hoje, o povinho não pode ver um barulhinho que ele já quer guerrear. Essa foi a ideia que eu iniciei dizendo, porque aqui a Torá começa no versículo 10. Quando saíres da guerra contra os teus inimigos e os entregar o eterno teu Deus em tuas mãos e deles levares cativo. E aí dá sequência no texto. Então eu estou dizendo uma guerra que Israel vai guerrear. Essa pessoa que me diz que Israel não pode ver uma briguinha que ele já quer entrar, que chamando um povo difícil, um povo que adora confusão, tá? Isso é um ensino, uma instrução errada e equivocada daquilo que é Israel. Se você pegar, é uma pena que... Vocês enxergam bem essas letrinhas aí? Hein? Mas para ler? Porque, essa nota de rodapé, eu vou lendo aqui. Vai acompanhando comigo. Se falsear aqui, aí você me fala o que está escrito. Olha só o que está escrito. É uma nota grande, mas vale a pena. Então veja só. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos. Essa é a nota de rodapé 10. A Torá nos impõe prescrições referentes à guerra. Existem doutrinas que impedem a guerra aos seus crentes e existem os que pretendem permanecer absolutamente neutros e passivos diante de todo combate, mas não conseguem, ao contrário, caíram nas mãos dos inimigos. Por esta razão, a Torá determina o dever da autodefesa e da luta por nossos direitos. Guarde esse pedacinho. A Torá determina o dever da autodefesa. Isso aqui vale para você também. Se der tempo, eu entro nesse assunto. Por isso que existe a batalha espiritual. É você praticar a tua autodefesa. E da luta por nossos direitos. É triste ter de recorrer à guerra. Olha aqui, que legal. É triste ter de recorrer à guerra e ao derramamento de sangue. Mas há momentos em que essa é a única alternativa e tem de ser feita. A Torá não quer de modo algum negar isso. Mas, quando a guerra é necessária, deve legislar até sobre ela. A tática do avestruz que esconde a cabeça é indigna, e se a guerra for necessária, submeter-se aos seus mandamentos, os mandamentos da Torá. Ou seja, mesmo na guerra, há mandamentos da Torá que você deve cumprir durante a guerra. E o Talmud, ele traz essa escrita, essa explicação por completa, tá? No caso de guerra, onde todos os maiores sentimentos humanos são sufocados, a lei de Moisés impõe prescrições, porque mesmo na guerra, não se pode perder a consciência do bem. Isso aqui também é muito importante você ter em mente. Mesmo durante a guerra, você não pode perder essa consciência do bem. Em primeiro lugar, a Torá ordena oferecer a paz ao povo inimigo.
Então aqui está escrito, ó, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10. Aqui já quebra a palavra daquele crente que conversou comigo lá no passado. Então veja só, quem estava sem instrução era ele, não os judeus, os israelitas. Ele, como cristão, o que ele me disse, que eu contei aqui para vocês? Esse povo também, vou te contar, viu? Não pode ver uma discussãozinha, uma briga, que eles já querem entrar para guerrear. Isso é uma visão errada de quem é Israel. Não é o que foi escrito naquele tecido branco. E não é aquele tecido branco que recebeu a tinta preta. Uma leitura errada está sendo feito aí. E se a gente considerar agora, nesse meio de tempo, o que você me falou há pouco, que há um espaço grande aqui, entre o final do versículo 14 para o versículo 15, há aqui 2 dedos meu de espaço. Isso daqui, na regra normal nossa aqui de escrito em português, isso aqui não cabe. Um texto na mesma linha não pode ter esse espaço grande. Deu ponto final e espaço, dá continuidade na frase. E aqui deu o ponto final e tem esse espaço aqui que deve dar uns 2 centímetros. Certo? Por que que tem isso daqui? Há um significado lá por causa do texto em hebraico. Então aqui a regra é assim: sempre que você vir um espaço em branco, fique atento. Há um ensino ali que está omitido, escondido. Assim como no texto da Torá, vai ter momento que aparece uma letra grande, porque a Torá é chamado o idioma quadrado. As letras todas cabem dentro de um quadrado, ou seja, não tem nesse sentido maiúscula e minúsculo, porque todas as letras de um tamanho só, tá? De repente você vê uma letra, um Aleph, lá em Levítico, por exemplo, há um Aleph pequenininho ou um Aleph grande. Em princípio, não pode ter uma letra pequenininha e uma letra grandona. Então ali é um segredo que vai falar sobre o sentimento com que Moisés estava conversando com Deus. Porque quando Deus o chamou, e ele diz assim: mas Deus, eu não posso escrever essa palavra aqui, porque como que eu vou dizer diante do povo, para as pessoas, que Deus me chamou? Me chamou sozinho. E ele quis dizer, isso daqui é uma soberba. Eu não posso dizer que Deus chamou a nós todos. Ele tentou contornar a situação. Aí Deus falou: não, eu quero que você escreva do jeito que eu falei. O que eu te autorizo é colocar o Aleph menorzinho. Ok? Então vamos seguir aqui. Deuteronômio, portanto, capítulo 20, versículo 10. Mais adiante, no versículo 19, então a Torá proíbe destruir as árvores frutíferas ao redor da cidade sitiada, pois a guerra não deve significar de maneira nenhuma a destruição. E os primeiros versículos dessa paraxá tratam das leis relativas aos direitos dos vencedores israelitas sobre as mulheres cativas. Tá? Uma crítica que se faz à igreja cristã, especificamente na pessoa de Jesus, é que a lei da Torá fala para você proteger a árvore frutífera. A lei da Torá diz que você vai comer do fruto da árvore frutífera somente no 4º ano. 3 anos você não vai mexer. E a crítica vem de que quando Jesus olha por uma figueira, ele, entre aspas, eu vou dizer, para não assustar os evangélicos, ele lança uma maldição sobre a figueira. Ele fala: nunca mais nasça fruto de ti. O que ele está fazendo com aquela figueira? Senão
um ato de, como se fosse cortar aquela árvore frutífera, tá? Esse é o mandamento que ele estaria quebrando da Torá. Mas o Novo Testamento, ele diz que Jesus cumpriu toda a Torá. Mas aqui, nesse sentido, ele está quebrando um mandamento da Torá. Tá? Sem entrar em detalhes, o que vai significar isso, aquilo, a gente não está debatendo, não está provando uma coisa sobre a outra, nada disso. Nós estamos lembrando apenas fatos, porque a minha ideia aqui é mostrar o quanto a história passada é importante para os momentos passados que você tem vivido até aqui. Tá? Porque esses momentos passados estão conectados com aquele presente do teu passado lá, quando você tinha relação. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, veja, alguém que fala assim hoje, olha, eu tive muito problema com o meu pai. Aí eu pergunto, quando foi que você teve muito problema com seu pai? Parece prova de português, né? Análise sintática. Quando foi que você teve problema com seu pai? Ah, no meu período de 5 a 8 anos. Tá, período de 5 a 8 anos, então se essa pessoa hoje tem 30 anos, olha quanto tempo voltou. Então, lá naquele tempo, quando hoje você tem 30 anos, mas naquela época, durante 3 anos, dos 5 aos 8 anos, você teve dificuldades com seu pai, veja que naquele presente para vocês dois, naquele tempo presente, a ação da história daquele pai afetou aquele menino. Tá? Mas para aquele pai agir daquela forma, é porque também a história dele já estava afetada. E agora esse menino de 30 anos, esse moço, está com a sua história do presente afetada por uma coisa que tinha acontecido lá dos 5 aos 8 anos de idade. Está vendo que essa relação do antepassado, do passado da pessoa, ela precisa ser modificada, ressignificada, para que ela volte a ser curada, a ter cura. O que a terapia faz não é ressignificar momentos de grande trauma da pessoa lá do passado, porque ela enxergou de uma forma errada. Em vários exemplos, ela deu um significado que não era verdade. Só que ela, dentro do plano dela, ela não consegue enxergar que ela poderia ter visto a situação desse agressor, no nosso exemplo, o pai, que aquilo foi motivado por alguma coisa que não significava simplesmente maldade com o filho. Mas o filho guardou aquilo como maldade para com ele e sofre no tempo atual hoje. Mas se ele volta nesse tempo e entende que o pai estava motivado também por um tipo de dor que ele, como criança, não conhecia, e ele assumiu aquilo como sendo ele o culpado de ter feito ou recebido do pai tal e tal coisa, no exemplo que eu estou dando, certo? E aqui eu volto a encaixar de novo uma coisa que eu tinha começado a falar e mudei o assunto. Atualmente, muitas pessoas têm feito um negócio aí que é muito famoso hoje, chamado constelação familiar. A pessoa vai lá, tem muitos evangélicos fazendo isso, tá? São tipos de estudo que a Torá coloca, e só que na modernidade de hoje ela aparece com um novo nome. Mas a ideia da cura, ela é a mesma, tá? Então a pessoa vai lá, eles sentam em grupos, fazem lá uma meia-lua, um círculo, eles vão comentando sobre os membros ali, a família, e vão contando as histórias, e aí vai dando uma ressignificação, ou seja, é como se fosse feito um pedido de perdão ao antepassado, para enxergar a história. E o que Deus sempre educou, ou seja, Torá, como instrução,
como educação. Deus ensinou para o povo. O povo de Israel, até o dia de hoje, eles caminham para frente, ou seja, eles caminham para frente, mas com os olhos voltados para o passado. Não para o passado porque eles estão atrasados, porque eles estão bitolados. Não, porque eles não podem esquecer da origem deles. Eu escrevi um livro aí chamado Zicaron, que trabalha o entorno disso, sobre lembrar. A ordem da Torá, ela te ordena você a lembrar. Aqui nesse mesmo comentário vai falar, lembra-te dos amalequitas, lembra de tal coisa, lembra de tal outra coisa. É um mandamento de Deus que você lembre. Vamos seguir aqui. O ideal máximo da Torá é a paz. Assim diziam os nossos profetas em suas prédicas. Não levantará povo contra povo a espada, e não ensinarão mais a guerra. Miqueias, capítulo 4, versículo 3. O judaísmo sabe como é triste ter de recorrer à guerra e derramar sangue, mas às vezes esta é a única alternativa. Mas se a guerra é necessária mesmo, nela devem vigorar as leis humanas. Agora outro comentário aí, nota de rodapé para a guerra. Para a Torá e os mestres, há 3 categorias de guerras. Guerra de dever, isto é, aquela luta ordenada pelo Eterno para conquistar a terra dos 7 povos que colocaram toda a espécie de obstáculos à nossa conquista da terra prometida. 2. Guerra de defesa contra o inimigo que pretende conquistar pela força a nossa terra. Aqui eu não vou conseguir entrar no tema, por exemplo, do Salmo 54, que lá no livro Café com Salmos, quando eu falo do Salmo 54, ali é indicado essa batalha espiritual, quando você tem a autoridade de defender a si mesmo, a tua terra, a tua estada. E ali é dito que você deve pedir para que aquilo que foi enviado de um inimigo contra você, você vai ordenar que seja devolvido a ele. Tem um caso no livro do rabino Shimshon Brisker, chama O Místico. Não lembro se é o volume 1, volume 2 ou volume 3. Ali ele conta de um rapaz que ele teve uma ferida na perna, um negócio na perna, que nenhum médico conseguia dar solução. Remédio nenhum dava solução para aquilo. Até que ele foi em centros espíritas, nenhuma entidade do centro espírita conseguiu tirar aquele negócio dele. Aí ele foi para vários tipos de religiões que as pessoas amigas levavam para ajudar aquela pessoa. Até que um dia, essa pessoa do Guarujá, aqui relativamente perto da gente, né? Estado de São Paulo. Ele encontrou um amigo, encontrou um rabino e apresentou esse rabino para ele. E aí o rabino trouxe uma orientação, uma instrução da Torá para aquele cara. E ele fez. Em poucas semanas, a perna dele voltou ao normal. E aí, um dia, e ele suspeitava, porque no centro espírita tinha sido dito para ele que uma pessoa tinha feito aquele mal para ele. E aí ele suspeitou de uma pessoa específica. E aí
o centro espírita não resolveu o problema, católico não resolveu o problema, igreja evangélica não recebeu o problema, até que um amigo dele encontra com esse rabino e apresenta o rabino para ele. O rabino deu a instrução de Torá para ele sobre o que deveria ser feito sobre aquele negócio. Em poucas semanas, a perna dele estava curada. E aí ele conta que ele andando no calçadão lá da praia, no Guarujá, ele avista aquele rapaz, que ele tinha certeza que tinha feito o trabalho para ele. Quando ele chegou mais próximo da mureta, nem sei se tem mureta lá, eu que estou falando, só para ficar melhor para você entender. Ele chega lá naquele calçadão, vai naquela mureta e olha, ele vê o cara sentado, que estava lá de bermuda, e aquele tipo de ferimento que estava na perna dele, que ele foi curado, estava na perna daquele rapaz. Ou seja, o mal que foi feito para ele, saiu dele e foi devolvido para aquele que o fez. Tá? Esse tema, alguns salmos tratam disso, e lá no livro Café com Salmos, sempre que apareceu algo parecido, eu trabalhei um pouco essa imagem, tá? Porque, inclusive, a gente discutiu também ali nos Salmos, quando Jesus morre, ele fala, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, estou mostrando essa relação de um tipo de passividade que o cristão tem e que em muitos momentos ele perde a guerra por inanição, ele perde a guerra por não fazer nada, ele perde a guerra por um conceito que ele tem que ser bonzinho, porque nesse sentido, desculpe a palavra, o crente só se ferra. Quantas vezes você foi educado naquele período de tempo, não por mim, que eu venho de um ministério de libertação, então eu sempre ensinei o quê? Combater o mal. Você tem que ter reação. Há momentos que você tem que ficar quieto, como lá na Torá, lá no profeta, quando Deus ordena que fala assim, olha, ficai parado e veja a libertação de Deus. Então não era para fazer nada, era simplesmente para aguardar a ação de Deus. Mas há momentos em que, por exemplo, o profeta chegou diante de um rei com um monte de flechas e diz para o rei, pega aqui essas flechas e lança ao chão. E aquele rei pegou uma flecha, pá, cravou no chão. Pegou uma segunda flecha, cravou no chão. Pegou uma terceira flecha, cravou no chão. E se deu por satisfeito. Já olhou para o profeta e parou. E aí o profeta chorou. Mas por que você está chorando? Porque Deus estava entregando a você a vitória sobre os teus inimigos. Se você tivesse pego todas essas flechas que aqui estão e cravado no chão, esse seria o número da tua vitória contra os teus inimigos, as nações vizinhas. Mas como você cravou apenas 3, então 3 será o número da tua vitória. Ou seja, esse rei se ferrou. Ele foi derrotado depois, por quê? Porque a oportunidade chegou na mão dele e ele não teve discernimento, ele não teve ambição, ele não teve aquela perspicácia. É só você lembrar, quando Davi venceu o Golias, ele poderia tão somente, depois de ver aquele homem com a pedra cravada na testa e aquele monstro caído no chão e o povo todo fugindo, ele poderia simplesmente ter parado ali, mas não, ele teve ambição. Ele foi o quê? Pegou a espada e cortou a cabeça. Então você entra numa batalha, entre para valer. Vai até o fim. É para se defender? Então, defenda-se. Mas o ensino cristão do Novo Testamento, é o que eu trato ali para ensinar, que em muitos momentos a pessoa confunde o lado de você ser bom, aguardar, esperar, orar,
porque você também vence pelo louvor, você vence pela leitura e conhecimento da Bíblia, você vence por muitas outras atitudes, mas tem um momento que você tem que cortar a cabeça. Você tem que ir e você tem que pegar aquele mal e mandar devolver para a pessoa assim. Como o rabino orientou aquele rapaz, e depois ele viu que a perna dele curou e estava lá naquela pessoa que mandou. Vamos seguir aqui. Rashi explica que o problema da guerra que estamos abordando é o de uma guerra de anexação territorial, sublinhando, aliás, que o povo de Israel não é um povo guerreiro, e se é obrigado a lutar, é somente para defender e garantir a sua existência ameaçada pelos inimigos que o rodeiam. Vale a pena mencionar que na guerra de defesa e de dever, todos são mobilizados, mesmo aqui ele coloca um nome em hebraico, tá? Que simboliza o noivo sai do seu quarto e a noiva da tenda nupcial. Enquanto na guerra de expansão, a Torá já determinou muitas restrições e inúmeras exceções para os convocados. Aliás, a guerra de anexação só pode ser proclamada com a autorização do grande Beit Din, que é o Tribunal Superior, composto de 71 membros. Na literatura rabínica, um provérbio característico, uma espécie de jogo de palavras, reza. Cadê? Por três coisas podemos reconhecer o verdadeiro caráter humano: um teste psicanalítico, como ele é de fato, e não como ele pretende ser perante os outros. Aí vem um outro. Pelo copo, isto é, quando o homem bebeu demais, estando completamente embriagado e incapaz de controlar as palavras que lhe saem da boca. E numa situação dessas, revela-se perante nós o caráter humano, pois entra o vinho, sai o segredo. A próxima, pela maneira como o homem dá, não pela quantidade, mas sim exclusivamente pela maneira de dar. Se dar de bom grado, espontaneamente, com prazer, de própria vontade, com alegria e sorriso de poder contribuir, ou contrariado, aborrecido, somente para que saibam que também é um contribuinte, neste caso, para publicidade. Eu sempre comento com vocês de um irmãozinho da igreja lá no passado. Eu era adolescente, um adolescente muito bom, bonito. O Samuel está aqui para testemunhar que é verdade o que eu falo. E aí, um irmãozinho lá que trabalhava no Banco do Brasil, que era chique no último, aquilo lá na época, quando o banco era bom demais trabalhar no Banco do Brasil. E aí ele pega o cheque e vai assinar o cheque para dar o dízimo dele. Ele parou de escrever, olhou para mim e disse assim: essa é a hora mais triste para mim. É o que está sendo comentado aqui. A pessoa que dá por obrigação. Então, quer dizer, para Deus, o dízimo dele foi contabilizado apenas na contabilidade da igreja. Mas entre ele e Deus, ele não deu o dízimo. Porque se você não dá o dízimo para Deus, como nós falamos outro dia aí, que eu tinha falado, que o dízimo, ele é a prova para a tua consciência, para mostrar em qual energia, a energia do Messias ou a energia do anti-Messias, a energia individual ou da sociedade. O que é que está governando a tua vida? Como que a tua alma está sendo? Se você é chamado pelo ensino de Torá para preparar a sociedade, as consciências,
E uma vez essa consciência tendo expansão, você está atraindo a vinda do Messias. Mas quando você age dessa maneira e não passa nesse teste, ou age como esse exemplo do rapaz que eu disse, provavelmente ele já mudou, assim espero. Já se passaram muitos anos, mais de 30 anos eu acho. E se não mudou, então o ministério dele não serve para nada, não avança. Não é pela quantidade de gente, porque se fosse por quantidade de gente, eu seria o primeiro reprovado. Porque, olha, nós sempre fomos em poucas pessoas. O Amós, quando ele começou a profetizar, então também questionaram: qual é a autoridade que você tem? É assim que as pessoas fazem. Elas questionam você. E nesse questionamento é para te derrubar. Você é derrubado dentre os teus irmãos. Você é derrubado dentro de casa. Você é derrubado por um vizinho. Você é derrubado por um colega de escola. Você é derrubado por isso, aquilo. Está sempre perto. Por isso que num filme chamado O Silêncio dos Inocentes, aquele psiquiatra orienta a advogada e ele fala para ela, nesse sentido psicológico: o que cobiça, você só cobiça aquilo que está perto. Então as coisas que você só faz porque o mal está perto de você, está te rodeando. E essa verdade de quando você se afasta dessas energias negativas, esse mal não pode estar perto de você, está distante. Se está distante, você volta a ter aquela folha em branco para você escrever a tua verdadeira vida pelo direito da Torá. Tá? Olha, já está ficando tarde aqui, eu sei que eu... mas pelo menos praticamente eu consegui ler todo o pedaço que eu queria. Para você entender sobre essa palavra, portanto, que está dizendo: quando saíres à guerra contra os teus inimigos e os entregar o eterno teu Deus em tuas mãos e deles levares cativos. Hoje, infelizmente, o Israel de hoje é um Israel político. O presidente, lá não tem presidência, lá é primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele não é necessariamente, já de muito tempo, não é uma pessoa que cumpre Torá. A situação é bem diferente hoje. Mas nem por isso Deus deixou de trabalhar com este povo. Veja quem é Israel. Ninguém no mundo consegue destruir Israel. Por quê? As principais... Está acontecendo na justiça brasileira de então, quando pegaram os celulares do Vorcaro, que é um tema aí que está rodando na mídia, ninguém conseguia quebrar o segredo ali das mensagens do WhatsApp de quem foi pego aí nessa artimanha. De repente, a Polícia Federal consegue acessar tudo. Com técnica de quem? Se ninguém tinha a habilidade para fazer aquilo. Ninguém, vírgula, Israel tem. Então, o Mossad, que é a Polícia Federal de Israel, ela está trabalhando aqui no Brasil e está ajudando a nossa Polícia Federal. E foram eles que quebraram o acesso daquele celular e que está expondo aí essa questão hoje chamada de Banco Master e o roubo do INSS. Tá? Então, aonde está tendo a validade de Israel? Israel sempre está na frente das demais pessoas em relação à tecnologia. Tem uma mensagem, eu não assisti, eu só vi a chamada do vídeo no canal do Rabino Eliyahu Risk. Ele está dizendo que em pouco tempo Israel será uma potência mundial. Só que uma notícia dessa dada por ele vai
não é ao encontro, ao interesse da igreja cristã, vai de encontro. De encontro é batida, vai batendo contra a doutrina da igreja cristã de futuro. Porque para a igreja cristã, o futuro é que Israel, e isso é verdade, tá? Não é que a igreja fala isso, ela fala uma verdade. Só que para esse tempo de agora, eles continuam falando. Então, uma notícia de que Israel vai se tornar uma grande potência, isso é jogar água fria na mensagem cristã que diz, porque se Israel prospera agora, significa que Jesus vai demorar para voltar. E a pregação da igreja é, irmão, fiquem espertos, Jesus está voltando. E se você entra com uma doutrina que Israel vai se tornar potência mundial, como os Estados Unidos é hoje, então significa que se Jesus vem e Deus vira as costas para Israel, como que Deus vira as costas para Israel, sendo ele uma potência mundial? Compreende? Tá? Mas deixando claro aqui para quem ouvir aqui depois e só olhar esse pedacinho que eu estou falando, Deus nunca quebrou o mandamento dele. Ele jurou para ele próprio que ele jamais abandonaria o filho dele, o primogênito dele, que é Israel. Correto? Israel, ele está sempre pronto a se defender. Ele não entra numa briga por conta própria. As pessoas são iludidas pelas mensagens de televisão, porque os canais de televisão no mundo todo, eles não contam a verdade. Por que que não contam? Porque tem interesse político. As televisões, não estou falando do aparelho de televisão, que é o televisor. Televisão é a rede. Por exemplo, a Organização Globo, a Rede Globo de televisão. Televisão, e não o aparelho sintonizado na Globo, não é isso que eu estou falando. Então, as grandes redes de televisão, elas são sustentadas com o dinheiro da esquerda. E a esquerda tem um projeto de governo que é anti-Bíblia. Eles querem um aborto, eles querem um homem modificado, afeminado, eles querem as mulheres de uma forma tal, que vai contra o padrão que Deus estabeleceu, vai contra os costumes de família. Então não pense que a TV vai falar a verdade, porque ela não pode falar a verdade, porque ela recebe dinheiro para se calar, tá? Então, a última guerra que teve aí, o que ocorreu? O que esse povo lá perto de Israel faz? Eles lançam a bomba num hospital, tá? E eles colocam as pessoas para morrer, os chamados civis, crianças, e com aquela imagem recortada, eles lançam para a televisão no mundo todo para mostrar, veja quem é Israel. Israel mandou bala em crianças, em mulheres, em pessoas que não mereciam morrer. E o noticiário sai lá no Jornal Nacional, sai lá na TV da Argentina, sai lá no Canadá, sai no mundo inteiro. E o ódio se volta contra Israel. Aí Israel se torna aquele povinho que nem tem tamanho, mas vê uma fumacinha de briga, já quer entrar, já quer guerrear. Por quê? Porque eles gostam de fazer confusão. Essa não é a verdade, porque Deus não é Deus de confusão. E o evangélico, o cristão católico, quem quer que seja da família cristã ou de outra religião que compreende Deus como olhando para o povo dele que é Israel, se ele acatar que Israel é essa mensagem que a televisão tenta emplacar, ele está em pecado diante de Deus. Tá? Podemos encerrar aqui. Eu tinha falado lá sobre a constelação familiar, mas eu dei um exemplo. Há outro exemplo que eu comentei aqui tempos atrás,
sobre você representar o teu antepassado, para você pedir perdão em nome de um familiar seu, para que possa cessar o mal. Isso é guerra. Isso é entrar na guerra. Isso é entrar na guerra para você que está aqui hoje. Por exemplo, você, se for mamãe daqui a um tempo, se você faz isso agora, você está livrando o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, de que essas mesmas coisas que afetaram você, vai cortar aí. Mas se não faz nada, essa coisa continua. Está aí a lei do ensino da epigenética, que comprova para quem quiser ver que o comportamento ele é passado de geração para geração. Você então transmite o mal. Mas se você ficar com aquela educação lá do passado, que as coisas são passadas somente pelos cromossomos, pelo DNA, você está muito atrasado. Porque não é o DNA que comanda a situação interna do corpo. E aí, se eu entrar nisso, eu teria que te explicar toda uma cadeia para você compreender. E que não é o caso agora, e talvez mudaria o nosso foco. Por isso, você tem esse pedido de entrar em contato com a linhagem ancestral, por parte de pai, por parte de mãe, e você fala para Deus em relação a estes familiares. Observe a tua história, veja que tipo de maldição vem acompanhando. É de tempo em tempo, é bebedeira, é gente que morre sempre doente. Às vezes tem gente que morre sempre por problema do coração, doenças crônicas em geração de família. Fique olhando para isso, para você poder cortar. Se é alguma coisa que tende a acontecer, ela vai acontecer de qualquer forma. Mas quando você corta aquele mal, aí, se não teria de acontecer, você agiu. Lembrando que um dos salmos, Davi tem a perspicácia de compreender que diante do trono de Deus havia a presença de 2 demônios. E ele pensa o quê? Deus, eu vou aguardar um pouquinho, porque agora há 2 seres aí diante de ti. E se eu fizer a minha confissão diante de ti agora, a palavra lá vem como af-verremá, 2 seres espirituais vinculados à ira e à raiva. Se eu coloco diante de ti a minha petição agora, na presença desses demônios, sabendo, acompanhando o julgamento, você, Deus, vai ter que agir com muito rigor na presença desses seres. Então eu vou esperar eles acabarem a audiência deles, eles irem embora. Quando o papai estiver aí normalzinho, quietinho, eu apresento a minha petição, e aí você, Deus, é livre para trazer sobre mim até o mal, até sofrimentos, e eu os aceitarei de bom grado. Mas na presença dos seres da maldade, não. Porque aí eu sei que o teu julgamento vai ser duro. E eu não quero um julgamento duro. Eu quero, segundo o outro salmo fala, que Deus julga segundo a sua verdade. É isso que a gente tem que entender. Qual é a verdade de Deus nesta folha que você escreveu? Ele vai te orientar a que você faça uma ressignificação daquilo que você próprio escreveu, para ele te dar a oportunidade de você apagar as letras que você escreveu e escrever novamente. Tá bom? Podemos encerrar aqui, né?